Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Emerson, sou formado em Comunicação Social e Publicidade e Propaganda, sou especialista em docência no ensino superior e aluno mestrando do Programa de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá. Eu venho gravar esse vídeo para vocês como uma forma de preparação para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, que é um exame pelo qual todo estudante concluinte de curso de graduação, em especial este ano, os cursos de licenciatura, devem passar. Então, é muito importante que vocês se preparem para os conteúdos que esse exame pode trazer. Entre esses conteúdos, o nosso tema de hoje é mídia e comunicação. Comunicação é a mais importante prática de construção de sentido na sociedade. Então, é um tema que sempre está em alta ali no programa e essa aula pode ajudar muito vocês nesse sentido, no momento de desenvolver e articular o conhecimento a respeito do tema. Vou colocar aqui os slides para que nós iniciemos a nossa aula. Bom, nós estamos falando sobre mídia e comunicação. A palavra comunicação, ela surge do termo latino comunicare, repartir, dividir, tornar comum, né? Ela é derivado de público, geral, partilhado por todos, comum. Ou seja, quando nós nos comunicamos com alguém, né, essa informação ela se torna comum a ambos. Então, é basicamente dessa premissa que surge o termo comunicação. Além disso, a comunicação ela é a mais importante prática de construção de sentido e compartilhamento de sentido também. E ela opera por meio da linguagem, né? Quando nós falamos sobre construção de sentido, nós estamos falando sobre todo o nosso arcabouço de conhecimento que é construído durante a nossa vida, seja nas interações familiares, nas interações da escola, nas interações da faculdade, do trabalho, de qualquer rito religioso, enfim, todos esses momentos eles constroem sentidos, né? E eles podem ser compartilhados. E é a partir dessa prática que nós temos a capacidade de transmitir e receber conhecimento. Né? A comunicação ela ocorre tanto de forma intrapessoal, ou seja, uma comunicação consigo mesmo, uma comunicação que nós temos individualmente no nosso planejamento diário, no nosso planejamento cotidiano, como também uma comunicação interpessoal, que é aquela comunicação que extrapola o campo da individualidade nossa e passa a ser compartilhado com outras pessoas, né? Isso ocorre por meio da linguagem. E o que seria então a linguagem? Ela pode ser compreendida pelos sons, ela pode ser entendida pelas imagens, pelos gestos, pelas expressões, né? Inclusive, a arte, por exemplo, é uma forma de linguagem e ela é contextual, ela tem um contexto ali de existência. Então, todas essas são formas de comunicação, né? Que fazem com que nós recebemos informação e tenhamos condições também de transmitir essas informações, né? Quando nós falamos sobre comunicação midiática, nós estamos falando sobre um tipo de comunicação que é mediada por por um canal, por um equipamento tecnológico, que é, no caso, a mídia, ou seja, os veículos de comunicação. E eu trago para vocês embaixo um esquema aqui, que é o esquema matemático de Shannon, um dos primeiros pesquisadores ali da área da comunicação na parte da mídia, né? E ele vai falar que a comunicação, ela surge de um emissor, ou seja, um foco comunicativo, como, por exemplo, eu poderia ser um emissor nesse sentido, porque eu estou falando com vocês, eu estou desenvolvendo informações mentalmente e estou transmitindo essas informações para vocês, né? Então, eu seria um emissor, por exemplo, né? Esse emissor, ele codifica a mensagem, ou seja, ele materializa uma mensagem que ele quer transmitir, né? E transmite a partir de um canal, ou seja, esse canal pode ser, no nosso exemplo aqui,
o equipamento que eu estou utilizando aqui, no caso, mediado por um computador, né? E mediado também pela internet, que é uma tecnologia. Nesse sentido, o canal é sempre o equipamento que pode ser físico ou tecnológico, que serve como um suporte para receber essa mensagem e transmiti-la, né? E o receptor, por fim, seria aquele que está recebendo a mensagem, né? No caso, vocês seriam os receptores, dessa mensagem que eu estou transmitindo para vocês. Esse é um esquema bastante tradicional da comunicação e ele era utilizado muito nos meios de comunicação, eh, iniciais ali, né? Como por exemplo a TV, o rádio, que são veículos de comunicação mais tradicionais, veículos de comunicação mais, vamos dizer assim, antigos, de certa forma, né? Contudo, atualmente, a comunicação não se restringe mais a esse esquema linear, né, que passa do emissor ao receptor e morre, dessa forma. O esquema de comunicação mais aceito, atualmente, com o advento da internet, com as novas tecnologias digitais que surgiram também a partir da internet, é um esquema cíclico, né? É um esquema onde o emissor emite uma mensagem, passa por um canal, o receptor recebe e, ao mesmo tempo, ele tem condições também de devolver essa mensagem ao receptor, ao emissor da mensagem, no caso. Então, o esquema passa a ser cíclico e a comunicação ela passa a não morrer ali na parte do receptor. Bom, nós estamos falando de meios, né, de espaços onde a comunicação acontece, né? Especificamente, com o advento da internet, nós estamos falando de uma comunicação midiática que é mediada pela internet e pelos equipamentos físicos tecnológicos, como o computador, o smartphone, o tablet, enfim, todos esses equipamentos físicos que dispõem de tecnologia de internet, no caso, de tecnologias, né, de internet. Nesse sentido, esse espaço, né, ele passa a ser online. Nós vivemos em um espaço físico e, ao mesmo tempo, nós estamos presentes também no espaço online. São dois espaços diferentes, né? Principalmente em termos, vamos dizer assim, táteis, porque nós não conseguimos é, ter uma materialização da internet, porém, nós sabemos que esse espaço existe, nós utilizamos esse espaço durante todo o nosso percurso, nossa rotina, nosso cotidiano. Então, é um espaço que está presente, né? E é um espaço tão presente quanto o espaço físico, né? Que nós estamos. Então, a internet, ela passa a funcionar em paralelo com o espaço físico. O espaço virtual passa a funcionar de forma paralela ao espaço físico, né? E essa comunicação, tanto no espaço físico como também no espaço online, ela cria interações sociais, né? O que são interações sociais? São momentos de interação entre indivíduos, né, que podem criar ali aproximações, né, que podem criar separações, que podem criar agrupamentos, que podem criar processos de colaboração entre os membros, né, processos de competição entre os membros e, inclusive, processos de conflito, né? É, a ideia das interações sociais ela surge principalmente ali a partir da sociologia da escola de Chicago, né, que é o momento em que autores intelectuais passam a estudar a ideia das interações sociais. E essa interação, esse estudo, ele surge a partir de uma corrente sociológica e sociopsicológica chamada interacionismo simbólico, que ocorre ali na cidade de Chicago, em um momento de franca industrialização da cidade, né? Com a industrialização e as interações, esses intelectuais eles passam a entender como essas pessoas
interagem entre si, né? Principalmente em um momento de aumento de violência ali na cidade de Chicago, justamente por conta desses processos ali de industrialização, né? A cidade cresce, né? Os indivíduos se aglomeram, né? Eles passam a trabalhar juntos, eles passam a compartilhar momentos juntos, e esse compartilhamento, em muitas vezes, acabam criando conflitos entre eles. É justamente sobre esses conflitos que os interacionistas, os intelectuais do interacionismo simbólico, estudam. Então, essa é uma perspectiva científica e sociológica, né? A ideia do interacionismo simbólico e da escola de Chicago. Bom, essas interações elas ocorrem no mundo digital, né? Por meio da comunicação e da troca de informações entre as pessoas, né? Elas criam significados, né? Nós transmitimos informações que são armazenadas na mente das outras pessoas, assim como as outras pessoas transmitem informações que são armazenadas em nossas mentes, por exemplo. Existem trocas, interações. Essas interações, elas muitas vezes podem ser conflituosas, né, ou até distorcidas, né? E nós vemos, atualmente, na contemporaneidade, essas interações elas vêm tomando, de certa forma, alguns rumos preocupantes, principalmente no que diz respeito à ideia de cyberbullying e também de fake news, que são interações conflituosas ou distorcidas, né? Elas podem causar diversos problemas sociais, como, por exemplo, problemas de desordem, quando ocorre uma informação ali que é distorcida, que é mentirosa e acaba causando desordem social, né? Elas podem ocasionar violência, que é quando essas interações que são conflituosas acaba criando embates entre indivíduos e causa violência. Muitas vezes essas interações elas ocorrem no mundo virtual e elas passam a se repercutir no mundo real, ou seja, as pessoas estão ali criando interações na internet, de repente uma pessoa interage com a outra de forma violenta, né? Por meio de xingamentos, por meio de bullying, né? No caso ali, cyberbullying é a palavra mais indicada para esse tipo de reação dentro da internet, e elas criam problemas que se iniciam na internet e acabam ocasionando desordem e conflito no mundo real, né? Então pode acontecer episódios de violência, né? Pode acontecer episódios de suicídios, né? Quando essa informação acaba sendo emocionalmente recebida ali por alguma pessoa e essa pessoa passa a se entristecer com o fato e pode levar até o suicídio dessa pessoa mediante a repetição e a gravidade daquilo que está sendo dito sobre ela. Né? Ela pode causar desinformação. Quando nós falamos de desinformação, nós estamos relacionando diretamente com a ideia de fake news, né? Que é, na verdade, a mentira sendo propagada pelos meios virtuais, e essa mentira acaba sendo assimilada pelas pessoas, e essa assimilação acaba fazendo com que as pessoas se convençam de que aquilo é verdade. Ou seja, pode gerar problemas sérios, né, dentro de um tecido social, vamos dizer assim. E como esses fatos que eu venho trazendo para vocês, como o bullying, né, como o cyberbullying, no caso, como as fake news, né, que são essas mentiras propagadas, como elas podem ser, vamos dizer assim, de onde elas decorrem, como elas surgem. Bom, no caso da fake news ou do cyberbullying, é muito perceptível que essas pessoas que praticam, né, esses atos, elas praticam, né, pensando, tendo em mente uma noção de anonimato. Então, elas acham que elas estão dentro de um ambiente de internet, que o fato de elas não terem colocado sua foto ali
vai fazer com que ela seja um indivíduo anônimo, né? Então, ela vai pensar que ela está dentro de um contexto de anonimato e que ela pode fazer qualquer coisa ali ou propagar qualquer informação dentro desse ambiente, o que não é verdade. Cada vez mais a internet e os meios vêm sendo monitorados, né? Então, é possível detectar a partir do IP, né, do computador, ou do tablet, ou do próprio smartphone, né? A partir da localização que esse aparelho está transmitindo. Então, é uma mentira, né? A noção de anonimato é uma noção mentirosa. A questão da falta de uma regulamentação do espaço digital. Bom, esse é um tema que causa muitas polêmicas ali no debate público, né? Mas o fato é que o nosso mundo real, ele é regido por legislação, né? Ele é regido por um código de conduta e ética, né? E o mundo digital, que também é um espaço de interação, ele não tem essa mesma regulamentação. Ou seja, todos os problemas sociais que ocorrem no mundo real, eles são combatidos e, de certa forma também evitados, porque existe uma noção de que existe uma regulamentação, uma legislação que vai punir qualquer comportamento que não esteja adequado à prática e à boa convivência social. Não acontece o mesmo ainda na internet, né? Vem se discutindo muito a questão da política pública, vem tomando rumos para fazer com que essa regulamentação aconteça, mas ela ainda não é 100%, né? Não está 100% aplicada no contexto da internet. Então, ela decorre também, né, as fake news ou então o cyberbullying, ele decorre também de uma noção de falta de regulamentação do espaço digital, né? Consequentemente, falta de punição para crimes cibernéticos. É, Na verdade, já existem punições ali, mas ainda é um processo que precisa ser aprimorado, tal qual acontece no nosso mundo real, né? E aí, as políticas públicas, elas vêm discutindo cada vez mais essa ideia de transformar, né, esse mundo virtual, que é um espaço de interação, que é um espaço de troca de informação, vem se discutindo a ideia de que esse espaço também precisa de regulamentação. Então, isso é um dos fatos que pode ocasionar, vamos dizer assim, esses problemas sociais, esses incômodos sociais, né? Bom, como resolver essas questões, né? Primeiro, a ideia de parte da conscientização coletiva, né, e individual, né? Uma conscientização de que, primeiro, o espaço virtual não é um espaço de anonimato, não é um espaço onde você não será descoberto pelos crimes que você está cometendo. Inclusive, até a noção de crime se modifica muito dentro do espaço da internet. Coisas que seriam crime no mundo real, vamos dizer assim, por exemplo, o bullying, que é considerado um crime ali, dentro da internet, ele acaba ganhando um aspecto de leviano, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas dentro da internet, elas se sentem à vontade para falar qualquer coisa sobre outras pessoas, né? Para transmitir informações falsas, as fake news, né? Com, vamos dizer assim, uma noção de que não será punida por isso. Então, o espaço virtual continua trazendo essa ideia, e não é uma ideia verdadeira. Cada vez mais, né, as políticas públicas vêm trazendo esse espaço virtual como um ambiente, assim como o espaço real, um ambiente passível de punições, né? Então, é importante que os indivíduos eles passem a se conscientizar, né? Que eles têm direitos e deveres dentro do espaço digital, assim como têm direitos e deveres no espaço físico. A conscientização é importante também por parte de quem está sendo agredido, né? A conscientização da ideia de que essas pessoas devem procurar
ajuda do Estado, no caso, o Estado ali, representado pela polícia, representado pela delegacia, né, representado pelos procedimentos, é, que essas pessoas que se sentem agredidas, elas devem procurar judicialmente ou então abrindo um boletim de ocorrência junto a alguma delegacia. Inclusive, existem o boletim que pode ser feito de forma digital ali, né? Você pode fazer esse boletim de ocorrência ali por meio da internet. Você pode dar os primeiros passos ali, fornecendo informações iniciais para que esse boletim seja feito e concluindo esse boletim de ocorrência na própria delegacia física. Em alguns casos é possível fazer todo o processo ali diretamente pela internet. Então, é importante que exista essa conscientização de que o espaço virtual não é um espaço de desordem como se apresenta para muitas pessoas, né? Novamente, como resolver esse problema? Faz parte também da resolução desse problema entender e participar das discussões, né, que estão sendo feitas cada vez mais, né, sobre a regulamentação da internet, né, e sobre as normas e regras sociais de convívio dentro desse espaço, né, que pode ser feita similarmente ao que nós temos, né, que é a legislação brasileira, a legislação que cuida de, vamos dizer assim, de crimes que acontecem no espaço real. Bom, pessoal, esse é um apanhado geral sobre a ideia de comunicação e mídia, em especial trazendo crimes que podem ocorrer dentro da mídia, como esses exemplos que eu trouxe, né, sobre os crimes cibernéticos, né, cyberbullying, fake news, e esses são argumentos que vocês podem utilizar ali, né? Então, retomando, a comunicação ela é um processo que cria sentido, cria significado, transmite informações, né? Essas informações são assimiladas, né? E com esse conhecimento que é criado ao longo do tempo, o indivíduo passa a ter uma interpretação de mundo própria, né? Ou seja, a comunicação ela tem um papel fundamental na formação do indivíduo, né? E essa comunicação ela ocorre tanto pelos grupos, né? Pelos grupos familiares, pelos grupos religiosos, né? Pelas práticas culturais que ocorrem, né? Pelo conhecimento adquirido ali dos estudos, da literatura, da arte, enfim, todos esses signos são assimilados mentalmente pelas pessoas, né? E eles são assimilados por meio dessa linguagem, né? Que pode ser uma linguagem falada, uma linguagem escrita, uma linguagem a partir de gestos, uma linguagem a partir de expressões, uma linguagem a partir da arte, da música, da dança, enfim. É, todas essas linguagens, elas formam, vamos dizer assim, a nossa interpretação de mundo, como nós vemos o mundo, e essa interpretação de mundo, ela, vamos dizer assim, também condiciona os nossos comportamentos, né? Que são comportamentos que podem ser feitos ali no mundo real, né? Na interação real, face a face, assim como também a partir da interação que ocorre dentro da internet, que é um espaço que foi aberto, né? Pela tecnologia, né? E essas interações ocorrem ali dentro. Ali dentro, nessas interações podem ser, vamos dizer assim, ocorrer interações muito interessantes, muito boas, né? Assim como também podem ocorrer interações conflituosas e prejudiciais, né? Como é o caso, por exemplo, do cyberbullying e também da fake news, né? Então, a educação, vamos dizer assim, também é uma arma importante no combate dessas interações conflituosas, né? A educação, o conhecimento, a noção de que nós vivemos em um mundo plural, de múltiplas culturas, de diferentes gêneros, sexualidades, raças,
né? E que nós precisamos criar comportamentos que façam com que todos esses indivíduos eles se sintam respeitados, né? E a partir desse respeito que ocorre a harmonia entre a sociedade. Quando acontece uma situação de bullying, né, justamente por essas características culturais que cada indivíduo tem, isso cria um problema social ali que pode ganhar repercussões grandes, né? E que podem criar conflitos entre os integrantes de uma cultura ou de uma sociedade. Então, é importante que haja o respeito, a compreensão, né? Ou seja, é importante que exista também uma educação voltada a esses temas, né? Inclusive, a área da comunicação, ela trabalha muito com essa parte, né, da multiculturalidade, né, dos direitos, eh, e é necessário que exista, vamos dizer assim, essas medidas, né. Além dessas medidas de, princípios de educação, de respeito, é necessário também que se tenha noção sobre a ideia de que, o crime, dentro da internet é um crime também que deve ser passível de punições, né? Então, é basicamente esse o rumo da nossa discussão. Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar essas referências que eu trago para vocês e que tenham um excelente desempenho ali no ENAD, né? Então, caso vocês queiram também se inteirar, se inteirar mais a fundo sobre esses assuntos, eu trago aqui referências teóricas, que é o interacionismo simbólico da Escola de Chicago. Vocês vão encontrar diversos materiais ali na própria biblioteca da instituição, ou então nas buscas que vocês podem fazer individualmente por esses materiais na internet, né? Procurar ali pelo interacionismo simbólico, a Escola de Chicago, e também materiais sobre a cultura, né? Materiais sobre esse nosso mundo contemporâneo e as relações culturais que ocorrem a partir dele. Indico alguns livros, por exemplo, de teóricos como Stuart Hall, como Garcia Canclini, que vão falar sobre esse nosso mundo contemporâneo, que é o tempo todo influenciado pelas tecnologias digitais e também influenciado pela globalização, que é justamente a aproximação, vamos dizer assim, de diferentes partes do mundo, né, que todos têm acesso, né, às informações ali. Então, é basicamente isso que nós vamos discutir nessa aula. Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima.